Olá! Nessa aula você vai aprender como instalar o Genymotion. Então nós vamos entrar aqui no Google. No Google você vai escrever Genymotion, já vai aparecer aqui o site oficial do Genymotion. Nós vamos entrar no site. Apenas lembrando que a recomendação do curso é que você utilize o emulador nativo que você viu na aula anterior. Nós vamos utilizar o Genymotion apenas como um plano B, caso você tenha problemas para utilizar o emulador nativo. Feito isso, aqui nós temos o site Genymotion. Você vai procurar um local que você consiga baixar o Genymotion. No momento que eu estou gravando o vídeo, eu venho aqui em Produtos e eu escolho a opção Genymotion. Com a evolução dos sites, eles sempre acabam mudando um pouco, então eu recomendo que você tente localizar o local de download do Genymotion. No meu caso, eu vou até Produtos, eu vou até Genymotion aqui. O Genymotion é um emulador criado por uma empresa e ela oferece alguns planos para você comprar o Genymotion. Nós podemos também utilizar o plano gratuito, que é o que nós iremos utilizar, mas ele oferece várias vantagens e vários recursos se comparado ao emulador nativo. Para o nosso curso, para o contexto do nosso curso e no contexto de desenvolvimento de aplicativos, é interessante que você use o emulador nativo, mas como plano B, nós vamos instalar o Genymotion. Então aqui você foi até Produtos, Genymotion. Aqui nós vamos descer e você pode ler alguns recursos do Genymotion. São recursos bem interessantes. Eu utilizei o Genymotion por bastante tempo. Na versão mais nova do emulador do Android é que ele ficou bem mais rápido. Mas o Genymotion ele se sobressaía com relação ao emulador nativo. Hoje compensa muito utilizar o emulador nativo. Então nós vamos aqui no Get Started. Vamos clicar nessa opção. Clicando aqui, você vai ver que você consegue comprar o Genymotion. Nós vamos até Individual. E aqui você tem um plano para pagamento anual, $136, ou um plano básico com alguns recursos apenas. Nós vamos clicar aqui no Get Started. Para o contexto do curso, se você utilizar a versão gratuita, você não terá problema, você vai conseguir utilizar normalmente. Vamos descer um pouco mais aqui e agora você consegue fazer o download do Genymotion Package. Vamos clicar nessa opção. Ele vai pedir que você tenha um cadastro. Como nós não temos um cadastro ainda, você pode vir aqui no Create an Account. Então vamos clicar nessa opção. E aqui você vai preencher os seus dados. Com os dados preenchidos, então eu coloquei username, e-mail, é um cadastro normal. Nós vamos desmarcar essa opção para a gente não receber notícias e você precisa aceitar os termos e condições. Nós vamos então escolher a opção Create an Account. Feito isso, você já consegue então fazer o download do Genymotion. Se você estiver utilizando o Windows ou Mac ou Linux, você terá a versão para o seu sistema operacional. Quando essa aula está sendo gravada, nós estamos com a versão 2.7.2, mas você pode baixar a versão mais nova do Genymotion. É interessante que no nosso curso você sempre utilize os recursos mais novos. Apenas uma observação é que as empresas geralmente eles lançam a versão estável, que no caso é a 2.7, e eles lançam muitas vezes versões mais novas. Eu recomendo que você sempre utilize a versão estável. Não baixe uma versão muito mais nova, pois às vezes elas têm alguns bugs. Então nós temos aqui a versão com VirtualBox e sem o VirtualBox. Caso você tenha o VirtualBox instalado no seu computador, eu recomendo que você até verifique e você remova o VirtualBox para você não ter problema de compatibilidade. Então remova o VirtualBox do seu computador, caso você já tenha instalado, e em seguida nós vamos baixar a versão com o VirtualBox. O VirtualBox é uma ferramenta que permite você rodar sistemas operacionais dentro do seu computador. Então, utilizando o VirtualBox, você consegue rodar um Mac dentro do seu computador, você consegue rodar um Linux dentro dessa máquina virtual. E no nosso caso, no caso do Genymotion, ele utiliza o VirtualBox para rodar o sistema operacional Android. E por isso, o Genymotion acaba sendo bem rápido ao rodar o seu emulador. Vamos então iniciar o download, pressionar Download for Windows 154 MB. Vamos aguardar o download finalizar. E ao finalizar o download do Genymotion, nós vamos minimizar. Eu tenho aqui então o Genymotion, vou clicar com o botão direito Executar como administrador.
O processo de instalação é bem parecido com o de outros programas, então se você estiver em um Mac ou se você estiver em um Linux, o processo é basicamente o que você já está acostumado. Então vamos clicar aqui no caso do Windows que sim, executei como administrador, posso escolher aqui o idioma, vou manter o inglês, vou clicar no OK. E aqui, basicamente, nós vamos selecionar Next, ele vai mostrar onde vai ser instalado o Genymotion. Vamos clicar no Next. Ele pergunta se você quer criar um atalho, vamos manter. Vamos clicar no Next novamente. Não quero criar um atalho no desktop. Se você quiser criar um atalho aqui nessa tela principal, pode criar, não tem problema. No meu caso, não vou criar e vou clicar no Next novamente. E agora, só fazer a instalação. Então, vamos aguardar a instalação do Genymotion. E ao finalizar a instalação do Genymotion, ele pode mostrar essa tela para você. VirtualBox já está instalado e ele pergunta se você quer instalar a versão mais nova ao invés da que você já tem. Você vai colocar que sim, a ideia é que você instale o VirtualBox que vem com essa versão do Genymotion. Então, caso você tenha uma versão anterior, você pode remover ou você pode sobrescrever essa versão. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar que sim. Caso você não tenha o VirtualBox instalado, ele não vai aparecer essa tela, ele vai aparecer direto essa tela aqui, que é a tela de instalação do VirtualBox. Perceba que ele está instalando a versão 5.0, nós vamos manter e vamos clicar no Next. Não vamos fazer nenhuma alteração aqui, vamos clicar no Next novamente. Aqui você pode remover para que ele não crie os atalhos. Vou manter só o atalho aqui. Pode deixar marcada essa opção, Register File Associations, e vamos clicar no Next. Ele fala que precisará reiniciar a conexão de rede para a instalação. Nós vamos colocar Yes e vamos escolher a opção Install. E vamos aguardar então o VirtualBox ser instalado. E ao finalizar a instalação, ele pergunta se você quer startar o VirtualBox. Vamos colocar que não e vamos escolher a opção Finalizar. E nessa tela, ele vai te perguntar se você deseja reiniciar o seu sistema ou se você quer reiniciar no futuro. Vamos colocar que não, depois que você finalizar a instalação, aí sim nós reiniciamos. Então vamos colocar que não. Perceba que já terminou a instalação do Genymotion, ele instalou o Genymotion e o VirtualBox. Você pode carregar o Genymotion, nós não vamos marcar essa opção, pois nós vamos reiniciar a nossa máquina. Então vamos finalizar. Após finalizado, você pode reiniciar o seu computador e aí sim nós conseguiremos prosseguir com o Genymotion. Bem, após reiniciar então o computador, nós vamos agora abrir o Genymotion. Então para isso você vai pesquisar o programa no seu computador. Então vamos abrir o Genymotion, vamos aguardar ele carregar. Perfeito, ele já carregou. Pode ser que ele pergunte se você quer executar o VirtualBox. Você vai colocar que sim e ele irá executar normalmente. Ao final dessa aula, eu vou falar um pouco sobre os erros frequentes que podem acontecer quando você utiliza o Genymotion. Então, se você quiser ver os erros mais frequentes, caso você não tenha conseguido chegar até esse momento, você pode avançar um pouco e prosseguir assistindo a aula, que eu vou falar sobre alguns erros que são mais frequentes. Nessa tela, nós precisamos apenas clicar no Accept, vamos clicar, e agora nós conseguiremos criar um emulador no Genymotion. Perceba que aparece aqui usuário não autenticado. É interessante que você esteja autenticado, então nós vamos até a opção Settings. Nessa próxima tela, nós vamos escolher a opção Sign In. Nessa tela de Sign In, você precisará colocar os dados que você fez o cadastro e download do Genymotion. No caso aqui eu coloquei meu e-mail e senha. Vou colocar então Sign In. Ele vai se conectar ao Genymotion e então eu já estou logado. Lembrando que é necessário que você valide o seu e-mail. Então você vai entrar no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou, e lá você receberá um link de ativação da sua conta, como é comum em outros cadastros. Feito isso, agora eu posso fechar. Perceba que já aparece aqui o meu e-mail, jamiltoncurso@gmail.com, e agora você conseguirá criar virtual devices ou emuladores. Então nós vamos aqui adicionar um emulador utilizando o ADD. Aqui você consegue escolher a versão que você quer, 6, 5, 4, que você quer escolher. Vamos escolher aqui a 6. E aqui você pode escolher também o Device Model. Você também consegue pesquisar o dispositivo que você quer. Se você quiser um Nexus, você vai escrever aqui Nexus e você já consegue ver
todas as versões dos Nexus. Você consegue também pesquisar diretamente aqui. Eu vou escolher o Nexus 5. Escolhendo aqui, você vai clicar no Next para criar um novo emulador. Vamos clicar no Next. Aqui você vai colocar o nome. Eu vou ajustar o nome para ficar mais curto. Perfeito, dessa forma fica muito mais fácil visualizar na hora de rodar o nosso emulador. Então eu tenho aqui o Nexus 5 com a versão 6 do Android, API Level 23. Perceba que ele já mostra aqui a resolução também desse aparelho. Aqui você tem mais informações sobre o aparelho, nós vamos apenas clicar no Next. E agora ele vai baixar esse Virtual Device, esse emulador. Vamos aguardar então o download. Perceba que pode ser bem rápido, depende da sua conexão com a internet. Então vamos aguardar. Após finalizar então a instalação, nós vamos clicar no Finish. E agora você tem um emulador do Nexus 5 com API Level 23. Basta clicar em cima dele e escolher a opção Start para iniciar o emulador. Você pode adicionar mais emuladores, inclusive eu recomendo que você tenha. Então você vai pressionar aqui o ADD e vai adicionar pelo menos 3 emuladores. Você pode escolher API levels diferentes e você pode escolher tamanhos diferentes. Então é interessante sempre testar os seus aplicativos em tablets, celulares menores e celulares maiores. Durante o nosso curso, nós iremos utilizar basicamente uma versão do emulador, mas você pode sempre abrir em várias versões. Então vamos adicionar aqui mais uma versão. Como você já viu como fazer isso, eu vou adicionar agora. Eu instalei então mais um emulador, fique à vontade para instalar mais versões. Para iniciar o emulador, basta que você clique em cima dele. Então vou iniciar aqui o meu Nexus 5 e vou clicar aqui no Start. Vamos aguardar então que ele vai inicializar o emulador. E agora nós temos aqui o emulador do Genymotion rodando com o Nexus 5. Perfeito, feito isso, você já conseguirá agora utilizar esse emulador no próprio Android Studio. Antes de prosseguir, você pode até minimizar o seu emulador. Alguns erros frequentes que acontecem durante a instalação do Android Studio têm a ver com a versão do Genymotion que você utiliza e a versão do VirtualBox. Então, se você teve algum erro até esse momento, eu recomendo que você remova o VirtualBox, caso você tenha instalado em algum momento, que você remova o Genymotion e em seguida refaça a instalação novamente. É muito comum aparecer o erro que você está vendo aqui na sua tela. Se acontecer esse erro com você, muito provável que você tenha esse problema de versões com o VirtualBox. O que você vai fazer? Esse erro também acontece caso você feche de alguma maneira ou ele trave e o seu emulador fique danificado. Como você vai proceder? Você vai abrir o VirtualBox. Perceba que ao abrir o VirtualBox, eu tenho aqui os meus emuladores. Em alguns casos, esses emuladores eles ficam com erro. Então, se você fechou ele de forma inadequada ou ele travou na execução, ele fica aparecendo aqui. E aí, quando você abre o Genymotion, ele aparece essa mensagem. Se aconteceu isso, você vai fazer o seguinte. Antes de remover e reinstalar novamente o Genymotion, você pode vir aqui, clicar com o botão direito, escolher a opção Remove, colocar Delete All Files, você vai clicar nessa opção e vai remover todos os emuladores. Por quê? Porque pode ser que algum emulador esteja dando problema ao iniciar o VirtualBox. Então, uma vez que você removeu todos os emuladores, você vai voltar novamente o Genymotion e vai adicionar os emuladores novamente. Se você fez isso e deu certo, na maior parte dos casos que os alunos me perguntam, eles fazem esse processo e já está resolvido. Caso mesmo assim não seja resolvido, você vai remover o Genymotion, vai no painel de controles, vai remover o Genymotion, remova também o VirtualBox, pois muitas vezes você já tem o VirtualBox instalado e você instala o Genymotion, não sobrescreve a versão e ele dá esse conflito. Então, se você remover o Genymotion e reinstalar novamente, esse problema será resolvido. Quando eu estou gravando esse vídeo, eu fiz a instalação, eu encontrei esse mesmo erro. Eu fiz esses mesmos procedimentos e em ambas as situações os problemas foram resolvidos. Caso você tenha mais alguma dúvida, não deixe de utilizar os fóruns. Nós temos também na seção Extras problemas que são bastante frequentes entre os alunos.
Então, caso você encontre algum problema, dê um pulinho lá na seção extras e dê uma olhada se não tem algum material que te ajude. Caso você tenha problemas e não consiga resolver nem com essas dicas, não deixe de utilizar os fóruns que eu estarei lá para ajudá-lo. Perfeito, feito isso, nós vamos então continuar. O que nós vamos fazer? Para não ter que ficar toda hora abrindo o Genymotion e startando o nosso emulador, nós vamos fechar aqui, nós vamos até o Android Studio, vamos abrir o Android Studio, e aqui com o Android Studio carregado, nós iremos instalar um plugin para que você consiga abrir o Genymotion direto pelo Android Studio, sem ter que ficar toda hora abrindo o programa. Para fazer isso, você vai até File, nós vamos até Settings, que aqui você consegue fazer algumas configurações no Android Studio. Durante o curso, nós iremos dar uma olhada aqui nessas configurações. Então vamos até Settings. Aqui em Settings, quando ele abre, você tem várias opções. Você pode mudar a aparência do seu Android Studio, que nós vimos lá no comecinho, na instalação do Android Studio. Eu estou utilizando o Darkula, mas eu posso mudar aqui o meu tema. Se eu colocar esse tema e clicar na opção Apply, perceba que ele já mudou as cores. Olha como ficou o Android Studio. Ficou bem mais clarinho. Eu prefiro esse tema Darkula, então vou Apply aqui, pois força menos o olho. Nós vamos agora localizar aqui plugins. Você vai localizar aqui os plugins. Plugins são recursos que você consegue adicionar ao Android Studio. Então, basicamente, durante o nosso curso, nós vamos instalar alguns plugins que vão facilitar muito o seu trabalho. Aqui você consegue pesquisar os plugins. Se nós escrevermos aqui Genymotion, não vai aparecer nenhum plugin disponível, mas você pode pesquisar aqui nos repositórios. Então, nós vamos escolher a opção para pesquisar nos repositórios. Nessa tela, nós vamos escrever Genymotion. Perceba que nós já temos aqui o Genymotion. Você vai escolher a opção Install. Ele vai começar a instalar o plugin. Vamos aguardar a instalação. Com o plugin instalado, ele já vai aparecer para você aqui essa opção, Restart Android Studio. É justamente isso que nós iremos fazer. Vamos clicar aqui no OK. Ele pergunta, quer realmente reiniciar o Android Studio? Sim, vamos clicar no Restart e vamos aguardar ele carregar novamente. Ao reiniciar o Android Studio, você já observa um botão novo aqui. Se você passar o mouse em cima, ele vai mostrar que é o Genymotion Device Manager. Você vai clicar nessa opção. Na primeira vez, ele vai abrir essa tela. Nessa tela, você vai indicar onde está a instalação do seu Genymotion. Então, você colocou o plugin aqui, mas você precisa identificar onde está a instalação. Por quê? Porque a instalação você pode escolher o local. Então, é sempre interessante que você configure no plugin onde está essa instalação. Nós vamos, então, selecionar aqui. Nós vamos até C2 pontos. Nós vamos até arquivos de programa. Eu tenho aqui Program Files. Nós vamos clicar aqui, lembrando que você vai localizar o local onde você instalou o seu Genymotion. No meu caso, está em Program Files. E eu tenho aqui a opção Geny Mobile. Eu vou abrir o Geny Mobile e eu vou escolher Genymotion, que está dentro do Geny Mobile. Então, vou marcar a opção Genymotion. Perceba que já aparece o caminho completo aqui. Vou clicar no OK. Perceba que já está configurado e agora eu vou simplesmente clicar no OK. Perfeito, feito isso, ele até apareceu uma mensagem aqui de warning. Não tem problema, nós já configuramos o Genymotion e vamos clicar mais uma vez no Genymotion. Perceba que quando você clica pela segunda vez, como você já configurou o caminho, ele já localizou os dispositivos que foram configurados, que foram criados no Genymotion. Perceba que ambos estão com status off, não estão iniciados. Para que você execute o seu app, você precisará iniciar. Então, eu vou escolher aqui o Nexus 5 e vou clicar na opção Start. Vou aguardar ele carregar aqui o Genymotion. Agora nós temos o Genymotion rodando. Você pode então minimizar o Genymotion e ao pressionar o executar agora mais uma vez, ele vai aparecer então os dispositivos que estão disponíveis. Então aqui na área Connected Devices, você pode escolher os dispositivos para rodar o seu app. Você pode ter vários dispositivos rodando e você consegue, utilizando o Shift, marcar mais de um dispositivo. Clicando no OK, o seu app roda então nos dois dispositivos. Eu poderia, por exemplo, clicar aqui também e dar um OK, que ele ia iniciar o emulador do Nexus 4, que é o emulador nativo.
No meu caso, eu vou apenas utilizar o Genymotion. Você pode marcar essa opção para que nas próximas vezes que seu app rodar, ele sempre utilize o Genymotion e você não veja mais essa tela. Vamos clicar no OK. Uma observação, na próxima aula você vai ver como configurar e rodar diferentes de rodar o seu app. Você pode utilizar os emuladores, que você aprende como utilizar 2 emuladores, ou você pode rodar direto no seu celular. Vamos aguardar o carregamento e ao finalizar a execução, nós temos então o nosso app rodando no Genymotion. Então com isso, nós finalizamos a nossa aula. Até a nossa próxima aula.